Doutora Gabriela, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Solange. Boa tarde a todos. É um prazer enorme estar aqui com vocês nesse novo espaço. É isso que eu ia até falar. Comentando com vocês a respeito de alguns assuntos da endocrinologia, né? Antes de nós começarmos, dar dica de saúde, fala pra gente, pra quem nos acompanha, nós estamos em novo espaço aqui na Sebastião, conta pra gente. Isso, nós estamos aqui no novo espaço, no edifício Marralo, aqui na Sebastião Ribeiro, 504, um espaço todo feito e projetado e pensado em acolher melhor os nossos pacientes, os nossos amigos, né? Parabéns, doutora, clínica linda, né? Um lugar assim super aconchegante para os pacientes estar aguardando. Fez tudo conforme era da tua vontade, doutora? Eu acho que nesse tempo aí de formação, desde que eu voltei para Jaú e comecei a atender, a gente teve a oportunidade de conhecer vários espaços, né? E de pegar alguma ideia aí de cada espaço e montar um espaço com a minha identidade visual aí, Que né? Deus abençoe. Amém. E como a doutora me prometeu, gente, que vai estar, nos dando dica de saúde, que eu falo assim, que é muito importante, ajuda muito as pessoas, né? Nós vamos começar falando do que, doutora? Olha, agora no mês de maio foi o mês onde a gente comemorou o mês internacional de conscientização das doenças de tireoide, né? Então, todo mês de maio aí trouxe em discussão grandes assuntos, e o tema deste ano que nós focamos bastante foi com relação a menos é mais. O que significa isso? Faz parte da nossa rotina investigar, prevenir muitas doenças de tireoide. A gente sabe que o hipotireoidismo, quando faltam hormônios de tireoide, uma doença que acomete aí mais de 60% da população, e geralmente ela pode ser assintomática, né? Pode não dar nenhuma alteração visual aqui na tireoide, mas pode levar a alterações de metabolismo, alterações de ganho de peso, alterações de osteoporose, alterações de crescimento nas crianças, né? Então, conscientizar, fazer uma triagem de rotina é muito importante. Porém, a gente também tem que ter um pouco de cautela aí nos exames que a gente solicita. Por quê? Porque às vezes a gente acaba solicitando exames desnecessários, gerando um gasto aí desnecessário para o paciente e causando uma angústia. Então, às vezes menos é mais. Então, a importância da gente estar sendo acompanhado por um endocrinologista, por um especialista que vai direcionar os nossos recursos e o nosso tratamento adequado, né? Doutora, tireoide, de que tem uma idade que a tireoide começa a se manifestar ou não? Na verdade, as doenças de tireoide, elas já começam a ser triadas já lá no teste do pezinho, tá? O hipotireoidismo subclínico, né? Nós sabemos aí, ao longo do tempo, que o hipotireoidismo congênito é uma das maiores causas de retardo mental que é prevenível na infância. Então, assim, se ele for diagnosticado, o tratamento é simples e vai causar um benefício para o resto da vida para o paciente. Então, não tem muita idade. Às vezes, mulheres, né, que estão tentando engravidar e não conseguem, às vezes é problema de tireoide também. E doutora, começando assim, pensando nos jovens, né? Os jovens, a gente percebe que eles são mais difíceis de fazer exames de prevenção. Com certeza. Depois nós que estamos, por exemplo, que já está numa idade, então a gente começa a fazer exames. É interessante eles estarem fazendo o exame de tireoide, de prevenção ou não? Como que é, doutora? Na verdade, assim, nós não temos indicação de fazer triagem de rotina, triagem populacional, mas sim se tiver um histórico familiar, se tiver Tem alguma sintomas?
Os sintomas não são muito específicos. Eu falo que a tireoide é como se fosse o maestro do nosso corpo. Ele não toca nenhum instrumento, mas ele faz com que o nosso corpo funcione. O coração bata no mesmo ritmo que o rim funcione, que o intestino funciona, que a nossa mente funciona. Então, a tireoide serve para ditar, fazer esse ajuste fino aí do nosso corpo. E as pessoas, então, que idade a doutora, né, aconselharia as pessoas estarem fazendo diagnóstico, fazendo um exame de tireoide? Na verdade, assim, se tem uma história familiar positiva para doenças de tireoide, se tem algum sintoma, como às vezes depressão, ganho de peso inexplicável, a gente sempre orienta a cada 2 anos aí estarem fazendo os exames de rotina, colesterol, de glicose e também os exames de triagem, que é o TSH para tireoide. Doutora, horário para quem toma remédio, que eu falo assim, que eu convivo, né? Eu também tomo e eu sei pessoas que tomam e falam assim, nossa, o médico pede para tomar em jejum, né? Então eu queria que a doutora falasse o porquê em jejum. Se a pessoa, eu vi pessoas, né, com esse problema, esqueceu de tomar, tomou o café da manhã, e aí como que ela faz para estar tomando? Na verdade, o remédio da tireoide, que é a levotiroxina, ele só precisa de um pH ácido, então ele precisa ser sozinho no estômago para ser absorvido. Então não necessariamente precisa ser de manhã, em jejum. Alguns pacientes também podem tomar a medicação à noite, depois de jantar, ficar aí 2 a 3 horas sem se alimentar, antes de dormir pode tomar. A gente sempre orienta, a tireoide é uma glândula de depósito, então a gente tem essa condição de estar individualizando o paciente. Tomar ele sozinho. Tem alguns pacientes que trabalham à noite, que às vezes não ficam em jejum pela manhã, então a gente sempre orienta. Esqueceu de tomar, se for uma coisa esporádica, toma a hora que lembrar, tá? Mas... não procurar comer já na hora. Uns 20 minutos, a meia hora, tranquilo, sempre com água, tá? O remédio de tireoide não é para ser tomado com leite, nem com suco, nem com refrigerante, nem com café. Ele tem que ser tomado com água, e de água. Aproveitando a oportunidade, já que nós estamos falando nisso, qualquer tipo de remédio é melhor consumir com água, tomar com água? Eu acho que o risco de interação é menor com a água, né? Então, a gente sempre orienta a seguir uma orientação médica. Algumas medicações precisam ser tomadas, por exemplo, com coisas cítricas, por exemplo, algumas vitaminas, então, mas a gente sempre orienta. Remédio para o estômago, antibiótico, remédio de tireoide, remédio de pressão, sempre ser tomado com água. Que é bem melhor. Isso, porque evita alterações do pH do estômago, né? Doutora, essa regra de quem começa a tomar remédio de tireoide, toma para a vida toda? Eu acho que para a vida toda é muito tempo, né? A gente tem que ir avaliando o paciente. Às vezes, tem mulheres que precisam tomar medicação de tireoide, às vezes só durante o período de gestação, e depois conseguem parar, porque o próprio período gestacional ele é um período que requer algumas necessidades. Então, para a vida toda é muito tempo. Acho que tem que ser ir avaliando aí caso a caso, né? E o exame, né? Quem tem esse problema, de quanto em quanto tempo é importante estar realizando os exames de prevenção? Isso. A gente sempre orienta a cada 6 meses até controlar, depois pode ser o anual, né? O anual. Isso. E eu achei interessante que a doutora disse, né? É o maestro, e é verdade, né? Porque as pessoas, quem tem tireoide, elas não percebem alguma coisa, né? Exatamente. Às vezes dá algum sintoma, algum aumento aqui na região do pescoço, o paciente começa a perder peso de forma inexplicável, começa a ganhar peso de forma inexplicável, e a gente começa a pensar, será que a gente não precisa ir um pouquinho mais a fundo, né? E cirurgia? Nós vemos que tem pessoas que precisam
está realizando cirurgia. Quando chega nessa situação, doutora? Na verdade, assim, a gente precisa retirar a glândula fora se ela tem algum nódulo que é suspeito, se ela está aumentada de tamanho, começa a ficar, às vezes, esteticamente no pescoço, às vezes pode comprimir a parte de respiração, ter engasgos, ter algumas outras sintomatologias que são indicadas, às vezes, retirar essa glândula cirurgicamente. Mas isso pode acontecer das pessoas que não fazem exame de prevenção e vai deixando, ou não tem nada a ver isso? Às vezes é muito pouco difundido, né? Às vezes a pessoa fala assim, nossa, eu comecei a notar um nódulozinho aqui, às vezes alguém notou alguma coisa diferente e aí a gente sempre orienta a estar procurando atendimento médico, para o médico poder estar palpando se houver alguma necessidade de solicitar um ultrassom, de fazer uma análise, né, mais dessa glândula que é tão importante para o nosso corpo, né? Para o nosso corpo. Doutora, para quem tem tireoide, que tem acompanhamento médico, toma o remédio, pode acontecer isso ou não tem? Uma coisa não tem a ver com a outra, dos nódulos? Verdade, a doença nodular de tireoide, os nódulos tireoides não tem muita relação com o fato de ter ou não hipotireoidismo. Tem muitas pessoas que têm hipotireoidismo e nunca vão desenvolver nódulos, tá? Então, a indicação de se investigar nódulos de tireoide ou às vezes até de fazer uma punção, uma cirurgia, são designadas de caso a caso. Doutora, para terminar, né? Tireoidismo, ele é hereditário ou tem como a gente estar prevenindo isso? Como que é, doutora? Isso. Uma das maiores causas de hipotireoidismo é a doença de tireoidite de Hashimoto, que é uma doença autoimune. Então, ela pode sim ser hereditária. Então a maioria das vezes... Então não seria assim, olha eu fazendo pergunta, que às vezes você que está em casa, né, pode ter essa dúvida. Não seria nada de alimentação, do que toma, nada disso. Alguns tipos de alimento que contém muito iodo. Às vezes a questão de agrotóxicos, por alterar essa questão imunológica, também pode desencadear a manifestação dessas doenças. Mas pode ser muito hereditário também. Isso, pode ser hereditário. Então a gente sempre, como eu falei para vocês no começo, prevenir. Se tem algum histórico familiar, se tem algum sintoma, procure o atendimento médico, né? É aquele que sempre os médicos falam, né? Medicamento só faz mal para quem não precisa tomar. Exatamente. Remédio, veneno e comida, o que muda é a dose. Obrigada, doutora. Semana que vem tem mais dica com a doutora Gabriela Romano.